Em uma grande cidade do Império Romano chamada Colossos, vivia um homem muito especial chamado Filemon. Ele era conhecido por sua generosidade e fé profunda em Jesus Cristo. Filemon era um homem rico, com muitas terras e servos, mas, acima de tudo, ele era um seguidor dedicado de Jesus. Alguém que colocava o amor ao próximo acima de qualquer riqueza. Ei, amiguinhos! Vocês estão prontos para uma história incrível da Bíblia? Hoje vamos embarcar em uma aventura cheia de ensinamentos e surpresas. Então, pegue a pipoca, se aconchegue e venha comigo. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. E tem mais! Coloque nos comentários o seu emoji favorito. Queremos ver muitos emojis coloridos. Filemon não apenas acreditava em Jesus, mas também colocava sua fé em ação. Ele abriu as portas de sua própria casa para que outros cristãos pudessem se reunir, orar e aprender mais sóbrios ensinamentos de Cristo. Em uma época em que ser cristão podia ser muito perigoso, Filemon era corajoso e cheio de fé, disposto a usar tudo o que tinha para ajudar os irmãos na fé. Sua casa era como uma luz brilhando em meio à escuridão, um lugar onde os cristãos se encontravam para compartilhar suas histórias de fé, suas alegrias e suas dificuldades. Eles cantavam hinos, oravam juntos e liam as cartas enviadas por apóstolos como Paulo, que estava preso em Roma, mas continuava a espalhar o amor de Deus através de suas palavras. E Paulo e Filemon não eram apenas conhecidos, mas grandes amigos. Paulo havia sido uma influência importante na vida de Filemon, ajudando-o a conhecer a verdade sobre Jesus e a importância do amor e do perdão. Filemon se tornou um líder espiritual respeitado em sua comunidade, alguém em quem todos podiam confiar, não apenas porque era rico e poderoso, mas porque seu coração era cheio de bondade e compaixão. Filemon não via seus irmãos na fé como simples seguidores, mas como membros de uma grande família, a família de Deus. E essa família se reunia em sua sala, talvez ao redor de uma grande mesa de madeira, com lamparinas iluminando o ambiente e as vozes de crianças e adultos misturadas em cânticos de adoração. Era nessa casa, repleta de amor e fé, que se iniciaria uma história de perdão, transformação e reconciliação que atravessaria os séculos, tocando corações e inspirando muitos a seguir o exemplo de Cristo. Filemon estava prestes a enfrentar um desafio que testaria seu coração e sua fé, algo que mudaria não apenas a vida dele, mas também a vida de um homem chamado Onésimo. Paulo, o grande apóstolo, era um homem corajoso e cheio de fé. Mesmo quando foi preso em Roma por pregar sobre Jesus, ele não desanimou. Suas mãos estavam acorrentadas e os guardas o vigiavam de perto, mas seu coração permanecia livre, cheio do amor de Deus e do desejo de compartilhar a mensagem de salvação. Foi nesse cativeiro que Paulo conheceu um jovem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo fugitivo, alguém que havia deixado para trás a casa de seu senhor, Filemon, em Colossos. Ele provavelmente fugiu na calada da noite, com o coração acelerado, sentindo o medo da perseguição, mas também a esperança de encontrar uma nova vida, longe da escravidão. Ao chegar a Roma, Onésimo poderia ter tentado se esconder nas sombras da grande cidade, cheia de ruas movimentadas e pessoas de todas as partes do império, mas o destino o levou até Paulo. Talvez ele tenha ouvido falar do apóstolo por outros cristãos que visitavam a prisão para levar mantimentos, palavras de encorajamento e notícias do mundo lá fora. Ou talvez, em meio à sua solidão e medo, Onésimo tenha sido tocado pelo Espírito Santo, que o guiou até aquele lugar, onde encontraria algo muito maior do que ele imaginava. Quando os dois se encontraram, Paulo não viu apenas um escravo fugitivo, mas um homem com uma alma preciosa, alguém que Deus amava profundamente. Paulo não se importou com as correntes em seus pulsos ou com as paredes de pedra que o cercavam, porque ele sabia que o verdadeiro poder de Deus não pode ser contido. Ele começou a compartilhar com Onésimo as histórias de Jesus, o Filho de Deus que amou a todos, mesmo aqueles que se sentiam perdidos e esquecidos. Dia após dia, Paulo ensinou Onésimo sobre o perdão,
a redenção e o amor que Cristo demonstrou ao morrer na cruz por todos nós. Ele contou como Jesus perdoou aqueles que o traíram e como ele ofereceu uma nova vida para todos que acreditassem nele. Com o passar do tempo, o coração de Onésimo começou a mudar. O medo e a culpa que ele carregava deram lugar à esperança e ao arrependimento genuíno. Ele começou a entender que a verdadeira liberdade não estava apenas em fugir de seus problemas, mas em encontrar paz em Cristo. E foi assim que, na escuridão daquela prisão, Onésimo aceitou Jesus como seu Salvador e se tornou um irmão na fé, uma nova criatura. Como Paulo costumava dizer, Onésimo não era mais apenas um escravo fugitivo, ele agora fazia parte da família de Deus, com um propósito maior e um coração transformado. Paulo viu isso como um milagre em meio às dificuldades, uma prova de que Deus pode usar até as situações mais difíceis para alcançar os corações que estão prontos para ouvir sua voz. Mas havia um grande desafio pela frente. Onésimo precisava enfrentar seu passado e se reconciliar com Filemon, seu senhor. E Paulo, mesmo preso, estava disposto a ajudá-lo a dar esse passo de fé, pois sabia que o verdadeiro evangelho não apenas salva almas, mas também transforma corações e reconcilia aqueles que estavam separados. Paulo, mesmo preso em Roma, continuava a pensar nos irmãos em Cristo espalhados por todo o Império Romano. Ele sabia que a fé era como uma chama que precisava ser mantida acesa, mesmo nas horas mais escuras. E, entre essas chamas, estava a história de Onésimo, que havia se tornado muito mais do que apenas um escravo fugitivo. Ele agora era um irmão na fé, alguém que havia encontrado a verdadeira liberdade em Cristo. Mas Paulo sabia que a jornada de Onésimo não estava completa. Para que ele realmente experimentasse a paz que Cristo oferece, era necessário que ele enfrentasse seu passado e se reconciliasse com seu antigo senhor, Filemon. Essa era uma decisão muito difícil, tanto para Onésimo quanto para Filemon. Afinal, Onésimo havia fugido e, naquela época, isso era considerado um crime muito grave, algo que podia ser punido com severidade. Então, Paulo, com seu coração cheio de amor e sabedoria, decidiu escrever uma carta a Filemon, uma carta muito especial, diferente de todas as outras que ele havia escrito. Ele não a escreveu apenas como um apóstolo, mas como um amigo que conhecia bem o coração de Filemon e acreditava que o poder do evangelho poderia transformar até as situações mais complicadas. A carta começou com palavras gentis e cheias de gratidão, pois Paulo queria que Filemon se lembrasse do quanto ele era importante para a igreja e para o próprio Paulo. Ele falou sobre o amor, a fé e a generosidade que Filemon sempre demonstrava para com os irmãos em Cristo, e como ele havia sido um grande exemplo para todos que o conheciam. Então, com muito cuidado e carinho, Paulo apresentou seu pedido: peço-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele antes te era inútil, mas agora é útil, tanto para ti quanto para mim. Eu o envio de volta a ti, como se fosse o meu próprio coração. Filemon e 10:12. Paulo não apenas pediu que Filemon recebesse Onésimo de volta, mas que o aceitasse, não mais como um escravo, mas como um irmão amado em Cristo. Isso era algo radical para a época, algo que desafiava as normas sociais e os costumes daquela sociedade. Afinal, escravos eram vistos apenas como propriedade, mas Paulo via Onésimo como alguém transformado pelo poder do Evangelho, digno de amor e respeito. Se me consideras teu amigo, recebe-o como a mim mesmo. E se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Filemon e 17:18. Paulo estava disposto a pagar qualquer dívida que Onésimo pudesse ter, mostrando a Filemon que o verdadeiro amor cristão não se limita a palavras, mas se manifesta em ações práticas. Ele lembrou Filemon que, assim como Onésimo, todos nós somos devedores que foram perdoados por Cristo, e que o perdão é a verdadeira marca dos que seguem a Jesus. Essa carta era muito mais do que um simples pedido de reconciliação. Era um apelo ao coração de Filemon para que ele visse Onésimo com novos olhos, não como alguém que o traiu, mas como alguém que agora fazia parte da mesma família espiritual, a família de Deus.
Paulo sabia que essa decisão não seria fácil para Filemon, mas ele também confiava que o amor de Cristo poderia superar qualquer barreira. E, assim, a carta foi enviada, talvez nas mãos de Onésimo, que, com o coração acelerado, voltava para a casa que um dia havia deixado para trás. O que Filemon faria quando recebesse essa carta? Será que ele escolheria perdoar e abraçar Onésimo como um irmão? Essa seria uma decisão que mudaria suas vidas para sempre e que se tornaria um exemplo de amor e reconciliação para toda a história da igreja. A carta de Paulo finalmente chegou às mãos de Filemon. Talvez tenha sido entregue por Onésimo, com as mãos trêmulas e o coração acelerado, ou por algum outro mensageiro que acompanhava o ex-escravo em sua jornada de retorno. Podemos imaginar Filemon recebendo a carta, talvez sentado em sua grande sala, onde os irmãos da igreja costumavam se reunir para cantar, orar e ouvir a palavra de Deus. Ao abrir a carta, Filemon viu o nome de Paulo, seu querido amigo e mentor espiritual. Ele deve ter sentido uma mistura de alegria e preocupação, pois sabia que Paulo estava preso em Roma e, mesmo assim, encontrava forças para escrever palavras de encorajamento e ensino para os irmãos. À medida que Filemon lia as primeiras palavras da carta, seu coração provavelmente se encheu de emoção. Paulo começava elogiando a fé e o amor de Filemon, lembrando de como ele sempre demonstrou carinho pelos santos e como seu lar era um lugar de acolhimento e oração. Mas, à medida que as linhas da carta avançavam, Filemon deve ter sentido seu coração bater mais forte. Paulo, com sua habilidade de tocar corações, fez um pedido ousado. Eu te peço em favor de meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ele antes te era inútil, mas agora é útil, tanto para ti quanto para mim. Filemon e 10-11 Paulo não pediu apenas que Filemon aceitasse Onésimo de volta como um escravo arrependido, mas como um irmão em Cristo. Ele pediu que Filemon enxergasse Onésimo com novos olhos, não mais como alguém que lhe causou prejuízo, ou o envergonhou ao fugir, mas como alguém que agora fazia parte da mesma família espiritual, alguém que havia sido transformado pelo poder do Evangelho. E, para tornar seu pedido ainda mais poderoso, Paulo acrescentou algo que mostrou seu verdadeiro coração de pastor. Se ele te causou algum prejuízo ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Filemon e 18 Imagine a cena. Filemon, um homem de autoridade, talvez tenha respirado fundo ao ler essas palavras. Ele provavelmente se lembrou dos dias em que Onésimo fugiu, da perda que isso causou, do trabalho que ficou para trás. Mas agora, seu amigo Paulo, o apóstolo que o havia guiado à fé, estava pedindo que ele perdoasse aquele que o havia ferido, oferecendo até mesmo pagar a dívida de Onésimo para garantir que a reconciliação fosse completa. Esse era o verdadeiro poder do Evangelho, algo que desafiava as normas do mundo antigo. Não se tratava apenas de perdoar e esquecer, mas de restaurar relacionamentos, de transformar corações e de criar uma nova família onde antes havia apenas divisão e dor. Ao ler essas palavras, Filemon precisou tomar uma decisão importante. Ele poderia escolher seguir as leis do mundo e punir Onésimo, ou poderia ouvir a voz de seu coração transformado por Cristo e oferecer perdão, abrindo os braços para aquele que antes era apenas um escravo, mas que agora era seu irmão na fé. E foi exatamente isso que ele fez. Filemon escolheu perdoar, ele escolheu amar, ele escolheu abrir seu coração para a reconciliação, mostrando ao mundo o verdadeiro poder do amor cristão. Uma decisão que não apenas transformou a vida de Onésimo, mas também se tornou um exemplo para gerações futuras, inspirando cristãos ao redor do mundo a perdoarem e reconciliarem suas diferenças, assim como Cristo nos perdoou. A carta que Paulo escreveu a Filemon não era apenas um pedaço de papel com palavras bonitas. Não, aquela carta era um verdadeiro tesouro de amor, fé e perdão, algo que atravessou os séculos e chegou até nós como um exemplo poderoso de como
Evangelho pode transformar corações e restaurar relacionamentos. Quando Filemon recebeu a carta, ele não estava apenas lendo um pedido de um amigo. Ele estava sendo desafiado a viver o verdadeiro espírito do Evangelho, a praticar o que Jesus havia ensinado: amar ao próximo como a si mesmo e perdoar como Deus nos perdoou. Imagine Filemon segurando aquela carta com as mãos firmes, mas o coração emocionado. Ele deve ter olhado para Onésimo, que agora se colocava diante dele não como um escravo fugitivo, mas como um irmão amado, alguém que tinha sido transformado pelo mesmo amor que havia transformado sua própria vida. E, naquele momento, Filemon tomou uma decisão que ecoaria pela eternidade. Ele escolheu perdoar, ele escolheu amar, ele escolheu aceitar Onésimo como um irmão, não mais como um servo, mas como alguém digno de respeito e carinho, alguém que fazia parte da mesma família espiritual. Esse ato de perdão não apenas mudou a vida de Onésimo, mas também marcou profundamente a igreja primitiva. A carta de Paulo a Filemon se tornou um exemplo claro de como o amor cristão pode romper barreiras sociais, destruir preconceitos e curar corações feridos. Ela mostrou ao mundo que a verdadeira justiça não é apenas punir, mas também restaurar e reconciliar. E, ao longo dos séculos, essa carta inspirou muitos a praticarem o perdão e a reconciliação. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo nas situações mais difíceis, o amor de Cristo pode transformar a raiva em paz, o medo em confiança e a separação em unidade. Hoje, quando lemos a carta de Paulo a Filemon, somos lembrados de que o Evangelho não é apenas uma mensagem para ser ouvida, mas uma verdade para ser vivida. E, assim como Filemon escolheu o perdão, nós também somos chamados a perdoar, a amar e acolher aqueles que um dia talvez tenhamos considerado nossos inimigos, transformando o mundo ao nosso redor com o poder do amor cristão.